Muito bom dia, muito bom estarmos juntos mais esta manhã, podendo aprender da palavra do nosso Deus, podendo conhecer mais ao nosso Deus e também poder olhar para a palavra do nosso Deus e vermos como podemos ter vidas transformadas por Ele. Isso é muito bom, isso é muito especial. E vamos continuar nossos estudos de anatomia em Provérbios. Nesta manhã chegamos na nossa quinta aula dos nossos estudos. E antes de começarmos nossa aula, quero orar com você, orar por você, orar pelo seu dia, orar pela sua semana, mais uma semana que teremos pela frente, alguns já entrando de férias, próximo a Natal, Ano Novo, outros ainda vão trabalhar. Mas queria orar por você, pedir a graça do nosso Deus para esse dia, para a nossa semana e pela nossa aula. Então vamos orar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais esse dia. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos permitiu levantar, ó Pai, nesta manhã. Gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado das nossas vidas, ó Deus. E agradecemos por isso, ó Deus. E nós lhe pedimos, ó Pai, por essa aula nesta manhã, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dirigir, ó Pai, tudo que falaremos aqui, ó Pai, que possamos juntos pensar sobre o Senhor, sobre como o Senhor quer que nós vivamos, ó Pai. Nós lhe pedimos também pelo nosso dia, que seja um dia especial, celebrando ao Senhor, ó Pai. E pela nossa semana nós lhe pedimos, ó Pai. Cuida, ó Pai, das nossas vidas, de tudo que faremos. E que cada passo que dermos, cada palavra que falarmos, que nossas atitudes, nosso pensamento, nossas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Que manifestem o Senhor. Que pessoas vejam o Senhor através das nossas vidas. Nós lhe pedimos, ó Pai, por isso, cuide de nós, ó Pai. Nos abençoa, dirige as nossas vidas, ó Pai. E dirige esse momento aqui que teremos juntos, ó Pai. Mais um momento especial, olhando para a Tua Palavra. No nome de Jesus é quem oramos. Amém. Nós temos estudado, então, anatomia em Provérbios. E temos visto como Provérbios se utiliza das partes do corpo humano para nos ensinar lições preciosas, lições de como nós podemos e devemos viver uma vida sábia, uma vida com a sabedoria do próprio Deus. E temos dissecado, não um corpo humano, mas dissecado aqui a palavra de Deus, o livro de Provérbios, e visto em tantos versículos como viver esta vida sábia. Uma vida sábia que agrada o Senhor, que vai impactar outras pessoas. Uma vida que possamos viver debaixo da graça dEle, amparados por Ele. E por isso nós temos dominicalmente aberto a palavra dEle para continuar nossos estudos. Na semana passada, nós estudamos sobre... Antes da semana passada, aí são tudo que nós temos estudado e até onde vamos chegar. Se você perdeu algum estudo, nós estamos, como eu falei, na quinta aula. E você pode acessar nosso canal do YouTube da Igreja Batista Esperança e ver as aulas passadas e acompanhar todas. E vamos estudar todas essas partes juntos, completar, até chegar, por fim, ao coração, no dia 16 de janeiro. E eu tinha falado até anteriormente que iríamos estudar até o dia 9, mas vou avançar até o dia 16, nossas aulas online, e dia 23 começam nossas aulas presenciais da IBD, para você retornar e estar aqui conosco, acompanhando junto, estudando a palavra do nosso Deus. E na semana passada, então, nós falamos sobre o pescoço. E o pescoço
tem funções importantes que nós comentamos até e achar aqui. Duas pessoas escreveram na semana passada. A Cleide falou que o pescoço fala: através de suas articulações podemos olhar para o alto onde Cristo vive. Também para outros olhares. Ele faz a conexão da cabeça com o restante do corpo e tantas outras funções. Nossa irmã Lourdes, o pescoço dá o equilíbrio à cabeça. Nós vemos funções importantes que o pescoço tem. O pescoço permite fazer os movimentos da cabeça para cima, para baixo, de um lado para o outro. O pescoço, ele está sustentando a nossa cabeça, ele faz essa ligação. Ele tem funções importantes. Só que, como falamos na semana passada, o que Provérbios pega do pescoço é o fato de algo mais simples, que o pescoço ele serve como uma referência para colares que são pendurados no pescoço, de algo ou um utensílio, um objeto que embeleza o corpo da pessoa, completa ali para a pessoa ficar mais bela. E com isso nós vimos enfeites ou características que devem embelezar a nossa vida. E essas características que nós vimos na semana passada: benignidade, fidelidade, sabedoria e instrução dos pais. E olhando para essas características, nós vimos 2 detalhes em comum em todas elas. Em todas elas era o conselho pessoal de alguém que conhecia, alguém que estava ali perto, querendo falar: viva desta forma. Essa é a melhor forma de você viver. Essa forma é bela. Essas atitudes, essas características, benignidade, fidelidade, sabedoria, você viver debaixo da instrução, do conselho que foi lhe dado, quanto à palavra de Deus, isso vai embelezar a sua vida. Pessoas vão olhar essas características e vão falar: uau, que coisa bonita. E também, outra coisa em comum que nós vimos foi sobre o coração, que se trata de uma mudança interna que tem efeitos externos na nossa vida. A mudança começa lá dentro, no coração, o coração que controla a nossa vida. E foi isso então um pouco do que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos então para ouvidos. E eu vou fazer a pergunta clássica. E você pode colocar aí no chat: para que servem os ouvidos? Para que servem os ouvidos? Creio que a resposta direta que você pode dar é ouvir. Para ouvir. É a função mais básica do ouvido. E Provérbios nos mostra isso. E Provérbios ele traz essa ideia sobre o ouvir a partir de Provérbios. E abre então sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 4, verso 20. Olha o que Provérbios, logo nos primeiros capítulos, ele fala sobre o ouvido. Provérbios capítulo 4, verso 20. Creio que você já até esteja com sua Bíblia aberta aí em Provérbios para juntos andarmos, estudarmos, irmos de um lado para o outro em Provérbios, começarmos a dissecar aqui o livro de Provérbios para aprendermos juntos como ter essa vida sábia. E Provérbios 4:20 diz assim: filho meu, olha, novamente um conselho pessoal aí de um pai para o filho, de alguém que conhece a vida. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Aqui, primeiro, é uma ordem para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o ensino de Deus. E pense comigo, nós gostamos de expressar
a nossa opinião. Nós concluímos que nós temos capacidade total para governar a nossa vida, temos capacidade para decidir o que é bom para nós, o que não é, então nós não precisamos ouvir as pessoas. E o que nós normalmente julgamos, né? O que nós falamos tem mais valor do que o que os outros podem nos falar. Só que aqui Provérbios diz: atenta, presta atenção no que está sendo falado. E aqui esse atenta é quando nada lhe distrai e quando você prepara o ambiente para que nada possa lhe distrair. Igual quando você está vendo um filme que você gosta. Quando você vai no cinema ver um filme que você gosta, o que você faz com o celular? Você pega o seu celular, isso aqui não é um celular, tá? Você pega o seu celular, vai lá, põe no mudo, coloca no bolso e você fica ali 1h30, 2 horas na sala daquele cinema que você não quer distrações. Você prepara antes, ou você na sua casa vai ver um filme que você gosta muito e você fecha ali as janelas para ficar mais escuro, prepara o ambiente, faz a pipoca, pega o cobertor, deixa o celular de lado, prepara tudo para você ficar atento, que você não quer se distrair enquanto aquele filme está passando. E é essa a ideia aqui do atento. E é exatamente isso que nós precisamos fazer com a sabedoria de Deus. Em um mundo onde pessoas estão falando tantas coisas, onde é fácil você ouvir tantas vozes, aqui está falando, e a ordem é para se atentar, mas se atentar aos ensinos de Deus, se atentar à palavra de Deus. Coisa que muitas vezes nós não temos tanto interesse. Você fala, não temos interesse? Sim. Quer ver como? Você lê a sua Bíblia diariamente. Todos os dias você faz questão de abrir a Bíblia e ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinos de Deus. Você tem interesse em pegar a sua Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse e conhecer a palavra de Deus por completo? São pequenas coisas que revelam nosso coração e mostram como muitas vezes nós não nos atentamos ao ensino do próprio Deus, a conhecer a palavra de Deus. Mas aqui então nós temos uma ordem especial de investir tempo nisto. E eu gosto da palavra de investir ao invés de gastar, porque você investe tempo. Você coloca o tempo que trará inúmeros benefícios e resultados positivos à sua vida. E você então, você atenta. E o verso 21 também fala: não deixe de apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do coração. Fala, ouve e guarda no mais íntimo do coração. Por que o coração? O coração que controla a sua vida. E como resultado de você fazer isso, verso 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O resultado, uma vida boa, uma qualidade de vida nesse mundo. Afinal, vai te liberar, vai tirar sua atenção do pecado, das consequências do pecado, do mal, e vai colocar a sua atenção no que é bom, na palavra de Deus, como viver uma verdadeira sabedoria. Então, preste atenção. Provérbios começa colocando o nosso foco do ouvido. Ouça, atenta na palavra do próprio Deus, porque isto fará a diferença na sua vida. E, continuando, Provérbios nos dá maneiras práticas de como nós vamos nos atentar à palavra de Deus.
maneiras práticas de como nós vamos ouvir a sabedoria de Deus. Então nós já vimos que nós devemos, que isso é uma ordem, que devemos ir atrás de ouvir a sabedoria de Deus, dar ouvidos, colocar, atentar, ouvir, sem nada distrair. E agora como? Maneiras práticas de fazer isso. E a primeira maneira prática de fazer isso, de dar ouvidos, é dando ouvidos a conselhos. Provérbios, capítulo 12, verso 15. Diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Muitas vezes nós chegamos no auge das nossas vidas em que nós temos a razão de todas as coisas. Temos a razão e não precisamos mais ouvir ninguém. Ou nós entramos naquela cultura do cada um cuida da sua vida, cada um no seu quadrado, e eu não ouço mais ninguém. Só que Provérbios, ele não define idade. Ele não faz diferença. Então não importa a sua idade, se você é um adolescente, se você é um jovem, se você tem 30, 40, 50, 80 anos, 90, 100 anos. Você pode até gostar de ter a razão das coisas. Você pode gostar dessa teoria, cada um cuida da sua vida. Você pode gostar de ser dono da sua verdade. No entanto, o que Provérbios nos mostra que esse é o caminho do insensato. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto. Esse é o caminho do insensato. Esta é a vida do insensato. Só que o sábio, ele age diferente disso. Ele pega um outro caminho. O sábio dá ouvido aos conselhos. É isso que Provérbios diz. Sabe aquele conselho de, muitas vezes, de pessoas mais velhas, de mais idade, que você, não vou ouvir isso. Ou um conselho de um jovem sábio, que uma pessoa mais velha também não quer ouvir. É isso que Provérbios está falando. Provérbios está falando que o sábio dá ouvido aos conselhos. E esse dar ouvido não é dar ouvidos de, tá bom, eu vou lá e vou ouvir o que ele está falando. E depois eu saio e nada muda. Não é isso. Esse dar ouvidos aqui é um dar ouvidos com a intenção de obedecer. Você praticar aquilo. E por que os sábios dão ouvidos? Dá ouvidos, ouve os conselhos. Porque ele poderia não ter pensado em algo importante que foi ali falado. Ele poderia não ter visto determinado ponto de vista. Então ele ouve e coloca em prática. Ele faz questão de ouvir e praticar e obedecer. Provérbios 11, 14, a parte B diz que na multidão de conselheiros há segurança. Ou seja, quando nós ouvimos conselhos sábios, provenientes de Deus, pessoas que você nota a sabedoria de Deus na vida delas e você ouve esses conselhos, nós temos segurança na vida. Sabemos então o melhor modo, a melhor maneira, a maneira mais fácil como agir. E assim colocamos em prática, obedecemos o que nos foi falado, para ir principalmente pelo caminho que agrada ao Senhor. Dar ouvido a conselhos é importante. E é uma forma prática de demonstrar a sabedoria do próprio Deus nas nossas vidas. Uma forma prática de demonstrar que estamos com os ouvidos atentos ao ensino de Deus, principalmente. Afinal,
nós iremos ouvir o que cristãos sábios têm falado mediante a palavra da verdade. Ouvir conselhos de pessoas que têm sido usadas por Deus. Isto é fundamental e necessário. Isto mostra que temos sido pessoas sábias, pessoas que têm seguido a sabedoria do próprio Deus. E esta é a primeira maneira prática, então, de darmos ouvidos, de atentarmos à sabedoria. E a segunda maneira prática é dando ouvidos à repreensão. Provérbios, capítulo 15, verso 31. Provérbios 15, 31. Diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Nós não gostamos muito de ouvir conselhos. Então, repreensão é pior ainda. Você já deve ter passado ou visto o seguinte momento. Está na igreja, depois acabou o culto. Você continua na igreja, está sentado no banco. Aí chega aquele irmãozinho. Chega do seu lado, ali silencioso, diz: posso falar com você um minuto? Quando ele faz essa pergunta, quando ela faz essa pergunta, irmã, você já gela, você já começa a pensar o que você fez de errado naquele dia, naquele mês, naquele ano, começa a pegar todos os seus pecados, pôr na mente, falar o que eu fiz, o que ela vai falar, e agora o que vai acontecer? Você já começa a desesperar, começa a avaliar toda a sua vida, seu coração já fica gelado, fica pesado, e aquele irmão, então, aquela irmã continua. Então, sabe naquele dia X, quando você estava ali, perto da pessoa Y, então, aquela sua atitude Z, ela não foi muito coerente com a palavra de Deus. Afinal, a Bíblia diz A, B, C. Será que você deveria ter agido daquela forma? Nós não gostamos disso. Nós não gostamos desses momentos. Queremos fugir deles. Nós não gostamos quando pessoas falam coisas erradas que nós fizemos. Provavelmente você não gosta nem que alguém chegue e fale que a sua roupa não está boa, que a sua roupa está amassada. Quanto mais alguém chegar a falar uma falha de caráter sua, uma falha na sua atitude. Você quer fugir, você não quer que ninguém venha falar. Mas aqui diz que o sábio, ele ouve. E ainda mais, o sábio, ele não só ouve, mas ele gosta de ouvir. E sabe por quê? Porque o sábio, ele gosta de ouvir porque ele é confrontado com a verdade de Deus, sendo uma oportunidade para ele poder avaliar a sua vida de acordo com a palavra e assim caminhar em direção ao Senhor com uma vida transformada. E aqui, no texto que nós lemos, fala que no meio dos sábios tem a sua morada. Pense, onde você mora? A sua casa é o lugar que você se sente confortável, que você está à vontade. E aqui fala que a pessoa que escuta a repreensão e que ela dá ouvidos e que ela gosta de ouvir, fala que no meio dos sábios ela tem a sua morada, ou seja, ela está à vontade naquele lugar, porque ela sabe que será algo útil para o seu crescimento, para crescer na vida cristã, para crescer na vida com Deus, para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E por isso que fala, é um lugar onde a pessoa fica à vontade. Dar ouvidos à repreensão é extremamente importante. E então é uma forma prática de demonstrar a nossa sabedoria. Uma forma prática de demonstrar que estamos de ouvidos atentos ao ensino de Deus e
e que nós queremos então viver de acordo com a vontade dele. E por mais difícil que seja, devemos sempre ouvir a repreensão, para assim abandonarmos, deixarmos de lado pecado na nossa vida e seguirmos firmes o caminho do Senhor. Seguirmos firmes a palavra de Deus, essa vida de sabedoria. E por isso, essa maneira prática de ouvir a sabedoria e, principalmente, colocar ela nas nossas vidas é ouvindo a repreensão. E até aqui, nós, então, já vimos duas maneiras práticas. Você ouve conselhos e você ouve a repreensão. São duas maneiras práticas de como você vai parar e vai se atentar à sabedoria de Deus na sua vida. Você vai ouvir conselhos mediante um mundo que nós pouco paramos para querer ouvir, mas queremos falar e despejar hoje em redes sociais. O quanto menos você puder ouvir, e ouvir na rede social, também considere você ler. Quando você tem textos enormes, você já nem passa reto, você não quer ver. Você quer ver coisas rápidas, pequenas, porque você quer falar. Você quer que as outras pessoas se atentem ao que você está falando. E que fala, não, pare, ouça, se atente à sabedoria de Deus, através de ouvir conselhos de pessoas sábias, pessoas tementes a Ele. Pare, ouça a repreensão. Se você está errado, ouça a repreensão, para que você possa corrigir sua vida e andar na vida da sabedoria, andar na vida do temor ao Senhor. Mas além disso, há mais uma maneira prática de dar ouvidos à sabedoria, que é dando ouvidos ao aprendizado. Provérbios, capítulo 18, verso 15, diz assim: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Depois de conselhos, depois de repreensão, chegamos até uma parte legal, aprendizado. De forma geral, todos nós gostamos de aprender. E por mais que hoje em dia temos facilidade, vamos no Google e o conteúdo já está pronto e você não precisa buscar tanto. Mas nós gostamos de aprender, gostamos de ver coisas novas, principalmente o que nos interessa. Aliás, por isso que muitos não vão atrás da palavra de Deus. Vão atrás de tantas coisas que interessam e falam, a palavra de Deus nem interessa tanto. Uma coisa muito triste. Mas aqui diz que o coração do sábio, ele adquire o conhecimento, ou seja, ele compra, ele investe tudo que ele tem para ter conhecimento, de modo que ele poupa recursos, ele faz investimento, ele pega o seu dinheiro para quê? Eu quero o conhecimento. E fala que os seus ouvidos procuram o saber. E aqui o procura é como uma busca intensa para realmente achar, como um tesouro escondido, como aquele dinheiro que você tinha em casa e você não sabe onde colocou. Então você procura em todos os bolsos das calças, procura no fundo do guarda-roupa, procura no meio dos livros, você tem que achar aquele dinheiro que você perdeu. Procura, de modo que você vai encontrar. É esse o sentido, você adquire, você vai, todos os seus recursos, você procura com intensidade. Não é uma procura por cima, sem interesse, mas uma procura intensa. E o que você vê? Que o coração, ele está nessa busca. Diz, o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Ou seja, ele está procurando para colocar essa sabedoria no coração,
no lugar do controle da vida, colocar o conhecimento de Deus no centro, no lugar que vai controlar toda a sua vida. E a busca desse saber aqui, dessa sabedoria, desse conhecimento, não é qualquer conhecimento, não é o conhecimento que você adquire na escola, que você adquire num curso de inglês, não. Mas aqui essa busca é o conhecimento, a sabedoria do próprio Deus na sua vida. Para quê? Para que a sua vida, então, seja guiada pelo próprio Deus. E como você faz isso? Como você adquire? Como você investe? Estudando a palavra. Você separar momentos no seu dia para estudar a palavra de Deus. Você ir atrás de cursos que a igreja oferece para você estudar a palavra de Deus. Você aproveitar todos os momentos e oportunidades com a palavra, cultos dominicais, culto de quarta-feira, o que mais tiver para você aprender e colocar a palavra na sua vida e investir tempo ali e colocar, se necessário, pagar o curso para você poder aprender mais da palavra de Deus. É isso que o sábio faz, ele quer de todo jeito conhecer e ter a palavra de Deus na sua vida. Você faz isso criando um tempo para a palavra, para ler, aprender. Tempo diário, se você ainda não tem. E se você não tem um tempo diário com a palavra de Deus, nesse momento, eu te incentivo a ter. Se você falar, não vou ficar lá meia hora lendo a palavra de Deus, seria muito bom. Mas se você acha que você não vai passar 1, 2, 3, 4, 5 dias, se não vai conseguir, comece com menos tempo, comece com 5 minutos, comece com um trecho bíblico menor. E aí, vai aumentando esse tempo, até o ponto de você cada vez investir mais tempo, se deleitando, conhecendo, tendo ali um relacionamento íntimo com Deus através da palavra, dando ouvidos a esse aprendizado da palavra. E isso é extremamente importante, isso vai mudar radicalmente a sua vida. Quer um conselho? Vamos chegar agora. Estamos a poucos dias de janeiro. Pegue, dia 1º de janeiro. 1º de janeiro, Provérbios, capítulo 1. Dia 2 de janeiro, Provérbios, capítulo 2. Dia 3 de janeiro, Provérbios, capítulo 3. Dia 4, Provérbios 4. E assim por diante. Até chegar no dia 31 de janeiro, Provérbios, capítulo 31. E ao final você vai ter lido um livro bíblico inteiro. E ver como Provérbios, então, tem tanta sabedoria de Deus de forma muito prática para as nossas vidas. E precisamos dar ouvidos à sabedoria, precisamos parar para ouvir a sabedoria de Deus. E isso mostra que nós somos pessoas sábias, pessoas que estão atentas à sabedoria. Tenha esse tempo com a palavra, invista esse tempo, invista esses momentos na sua vida. É essencial para você. E a partir dessas maneiras, então, práticas que nós temos, conselhos, repreensão, aprendizado, você tem 2 opções diante delas. Você pode estar atento à sabedoria, ou você pode não estar. E o que então você pode fazer com a sabedoria, com essas formas práticas, essas maneiras práticas de adquirir a sabedoria de Deus na sua vida? O que você pode fazer com elas? Você pode desprezar. Provérbios, capítulo 23, verso 9, diz assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Aqui diz que há pessoas que elas desprezam a sabedoria. E desprezar é não mostrar nenhum interesse, é mostrar que aquilo
que o outro está falando, a sabedoria que o outro está falando, que não serve para a minha vida. Então, como que você vê que a pessoa despreza? A pessoa até ouve, mas ela não tem interesse nenhum de mudança. A vida daquela pessoa continua a mesma. Ela ouve a sabedoria de Deus, mas ela continua vivendo no pecado. Ela ouve a sabedoria de Deus, mas continua andando longe do Senhor. É a pessoa que até lê a palavra de Deus. É a pessoa, e eu já vi isso, gente que leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E nada mudou na vida da pessoa. Nada. É essa pessoa a que despreza a palavra, a sabedoria de Deus. E o que Provérbios nos diz, então, aqui através desse texto, nem fale a essa pessoa, não fale ao ouvido dela. Ou seja, não perca tempo. Não vale a pena investir tempo na vida do insensato, porque ele vai desprezar o que você está falando, vai desprezar a sabedoria do próprio Deus através da sua vida. Com outras palavras, gaste energia, gaste, invista em quem realmente quer crescer, em quem realmente quer ouvir a palavra de Deus, em quem quer ter uma vida diferente. Afinal, o insensato, tudo que você falar, ele irá desprezar. Então, não fale. Há pessoas que vão desprezar o que você vai falar. Isso é muito triste. São pessoas que não querem ouvir a sabedoria de Deus. Mas, por outro lado, você tem uma outra opção, que é aplicar ao coração. Provérbios, também 23, verso 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Ou seja, a sabedoria que você adquiriu por meio dos conselhos, da repreensão, do aprendizado da palavra, você faz o quê? Você coloca então em prática. Você aplica no coração para colocar em prática. Mas eu quero te falar uma coisa. Aplicar ao coração não é algo tão fácil, no sentido de como um miojo, que você coloca lá, 3 minutinhos, pronto. Não. Aplicar ao coração, você precisa de disciplina, precisa de dedicação. É no dia a dia, é aprender a ouvir o que os outros falam sem desprezar, é buscando a transformação em Deus após a repreensão, é aprender e se dedicar tempo no aprendizado, nas coisas de Deus, seja estando no culto para ouvir a palavra, seja na EBD, seja no seu tempo diário com Deus. É importante isso. Estava vendo uma postagem, uma das redes sociais, e o título era Coisas Bobas que nos afastam de Deus. E ali tinham 3 coisas listadas. A primeira delas, falta de planejamento do dia, não priorizando um tempo para Deus. A segunda, deixar de orar, seja por cansaço, preguiça, ou por achar que outras coisas são mais interessantes que orar. E deixar de ler a Bíblia, nem que seja por um dia. Precisamos colocar essas coisas na nossa vida, aplicar ao nosso coração para ter uma vida de sabedoria realmente. Você se atenta à sabedoria, ouve a sabedoria através de conselhos, repreensão, aprendizado, coloca no coração para começar a praticar essa sabedoria e viver por meio dessa sabedoria. Coisas que os sábios fazem e que os insensatos, como nós vimos, eles não ouvem, mas os sábios eles ouvem e aplicam ao coração a sabedoria de Deus. E, ao final, eu quero te lembrar de algo muito importante. Vá comigo, Provérbios, capítulo 28, verso 9.
Provérbios, capítulo 28, verso 9. Diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E de uma forma mais direta, se você não ouve a sabedoria de Deus, seja o meio que for, seja por conselhos, repreensão, seja você indo aprender da palavra de Deus, se você não ouve, Deus também não lhe ouve. Porém, não é simplesmente não ouvir. A sua oração, ela se torna abominável para o Senhor. Está aí, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Se você desvia, se você despreza de ouvir a lei do Senhor, diz aí, até a sua oração será abominável. Por vezes nós não temos interesse de ouvir a palavra de Deus, mas queremos buscar o Senhor para conquistar nossos projetos, nossos sonhos, coisas que vamos fazer, realizar, para notas na escola, para a saúde da nossa família. Então, você não quer ouvir a palavra de Deus, você não abre a palavra de Deus, você não quer ouvir conselhos, você não quer ouvir a repreensão, você não quer aprender da palavra de Deus, você não abre dia a dia a palavra de Deus, você não se interessa, não é importante para você vir aos cultos, ouvir a palavra de Deus, mas você quer orar para que Deus faça ali, realize coisas na sua vida, realize sonhos, projetos, para que você passe numa faculdade, para que você tenha uma casa nova, para que a sua família seja restaurada. Mas você não ouve a palavra dele. Fala aqui que se você desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. E você não ouve, está lá: Senhor, me abençoa, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E você pedindo para a vontade de Deus, aí você fala, você não abre a palavra. E a palavra fala. Qual que é a vontade de Deus? Tessalonicenses fala que a vontade dele é que você viva em santificação. Também em Tessalonicenses fala que a vontade de Deus é que você dê graças em tudo. Pedro fala que a vontade de Deus é que você pratique o bem. Aí você fala: ai, Senhor, deixe-me conhecer a tua vontade. E não abre a Bíblia. Fala que a sua oração será abominável. Tantas coisas a palavra de Deus nos ensina, nos fala, nos instrui. E devemos considerar o que o Senhor fala. Devemos ouvir. Você deve conhecer, deve lembrar daquele exemplo, daqueles dois irmãos, Caim e Abel. E quando Caim ofereceu o sacrifício dele, como que era o sacrifício dele? Abominável. Essa mesma palavra que nós lemos aqui em Provérbios. Abominável. E por que era abominável? Porque ele não estava considerando o Senhor. E as nossas orações não podem seguir esse caminho, mas nós devemos estar atentos ao Senhor, considerar o Senhor, ouvir a sabedoria do Senhor. Os nossos ouvidos devem estar atentos à lei dele. De tantas formas. Usar essas maneiras práticas para ouvir a sabedoria dele nas nossas vidas. E nós vimos então aí, você tem aí nas suas mãos, ou nos seus ouvidos, maneiras práticas de buscar a sabedoria de Deus e aplicar ao coração o que ele tem falado. Lembre, ouça conselhos, ouça. É importante. Há sabedoria nos conselhos. E aplique na sua vida. Ouça a repreensão e mude. Deixe Deus agir na sua vida através de ouvir a repreensão. Ouça o aprendizado da palavra e ande por ele. E que Deus lhe abençoe.
Que Deus lhe dê graça, para que você possa estar com os ouvidos sempre, sempre, sempre atentos ao Senhor. Afinal, diante de tantas coisas que você pode ouvir, diante de tantas maneiras que você pode usar seus ouvidos, esta é e deve ser a principal função dos nossos ouvidos: ouvir a sabedoria de Deus. Independente de qual maneira que ela venha, se seja por conselhos, repreensão, aprendizado, mas ouvir, não despreza, mas ouça e aplique seu coração, para que a sua vida, então, viva a sabedoria de Deus, e que você ande pela sabedoria de Deus, e que nas suas atitudes, no seu falar, em tudo que você fizer, a sabedoria do próprio Deus seja evidente através da sua vida. Ouça, coloque seus ouvidos atentos sempre à sabedoria do Senhor. Quero orar com você mais uma vez, clamando a graça do nosso Deus por esse dia e também para que possamos ter vidas sábias nele. Deus, somos falhos, imperfeitos, mas dependentes do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. E lhe pedimos da Tua graça, Pai, para que possamos sempre estar atentos, ouvir a Tua sabedoria, Pai. E não somente ouvir, mas realmente aplicar nos nossos corações. Ouvir com desejo, investir, Pai, nossas vidas para ouvir a Tua sabedoria, Pai. Para que as nossas vidas possam ser guiadas através da sabedoria do Senhor, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai. Dê-nos ouvidos atentos ao Senhor, ó Pai, a Tua sabedoria. Pedimos a Tua graça por isso. Em nome de Jesus, a quem oramos. Amém. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Lembrando que nossa EBD online vai até o dia 16 de janeiro. A partir do dia 23, iremos começar a nos reunir na nossa EBD presencialmente, dia 23 e dia 30 de janeiro. Nós teremos a EBD, uma sala única, e a partir de fevereiro começaremos a divisão com salas. Já se prepare para estar conosco, sempre às 9 horas, a EBD continuará sendo às 9 horas. Se prepare para estar juntos, para estarmos juntos, aprendendo, conhecendo a palavra de Deus, ouvindo o ensino de Deus e ouvindo e aplicando todo o ensino de Deus nas nossas vidas. E também eu te espero aqui, daqui a pouco, às 11 horas, para juntos celebrarmos, cultuarmos ao nosso Deus, louvarmos juntos a Ele e mais uma vez juntos aprendermos e ouvirmos o ensino do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde, um bom domingo, até daqui a pouco e uma boa semana.